ou não. Antes da gente suspeitar de alergia, existem outros quadros clínicos que não necessariamente, que assim, tem alguma similaridade à alergia alimentar, né? Existem sinais e sintomas que são parecidos e que podem ser indicativos. Mas uma investigação maior precisa ser feita para que essa tomada de decisão seja correta. A partir do momento que eu tomo uma decisão, eu tenho consequências. E aí voltamos à nossa frase lá do início da live, né? Para decisões, existem consequências. E qual foi a consequência que aconteceu com relação a isso? A consequência foi uma criança de 8 anos privada de leite e derivados por 8 anos. Por 8 não, que ela começou isso com 1 ano e pouquinho. Por 7 anos aproximadamente. E ela ia ser privada de mais grupos alimentares se não houvesse uma intervenção efetiva com relação ao quadro clínico que até então apresentava. Isso é o que mostra que é importante fazer um diagnóstico correto. Lembrando que quem dá o diagnóstico clínico é o médico. É ele que é o profissional capacitado para fazer esse tipo de avaliação. Então, foi no profissional médico e ele direcionou a suspeita diagnóstica, ele fez o tratamento correto? Ótimo, sigamos. Se por um acaso essa criança, que com 8 anos começou a fazer o tratamento do quadro respiratório, não tivesse respondido a essa intervenção, o que aconteceria? Não, realmente, ela não está respondendo a essa intervenção. Eu não tenho mais outras opções, não tenho mais outra suspeita diagnóstica. Então, realmente deve ser um quadro de alergia alimentar. Aí a gente ia fazer o quê? Fazer a confirmação de que essa exclusão estava sendo correta, se os alimentos estavam sendo excluídos adequadamente, se estava sendo feito o controle com relação a traços, porque afinal de contas era um sintoma que persistia, que não estava tendo melhora com a exclusão dos alimentos principais. E a partir daí de controlar isso, aí sim avaliar se existiria a possibilidade de ter alergia a outros alimentos. Então, você viu que houve todo um trajeto a ser percorrido para se chegar a essa conclusão. Não foi tomada assim, eu acho que é, pá. Porque o eu acho que é, pá, resultou numa criança de 8 anos isenta de grupos alimentares, de um grupo alimentar, por 7 anos. Né? O quanto de privação essa menina não passou nesse período. O quanto ela não foi privada do convívio social. Quantos momentos ela teve que interagir com colegas que consumiu o que ela não podia consumir. As repercussões, as consequências são inúmeras. Não são nutricionais só. São sociais. Então, assim, essa é a importância de saber se o seu filho realmente tem alergia alimentar. E aí eu vou falar aqui, o que não é alergia. A gente tem sinais e sintomas muito inespecíficos. A alergia é um quadro clínico que o diagnóstico é um bicho delicado, para um médico. É bem delicado, porque envolve tantas variáveis. E a variável alimentação é uma variável extremamente frágil, porque a gente depende de relatos, do que a pessoa fala, da memória, do que ela se lembra, do registro. Então, isso traz uma fragilidade. E para a criança ter a suspeita de alergia às proteínas do leite, ela precisa ter a exposição ao alimento, que é o agente desencadeante, que a gente chama como alérgeno alimentar, O alérgeno é o alimento. Ela precisa ter uma predisposição genética, então ela tem que ter uma história familiar de alergia. E quando a gente diz história familiar de alergia, a gente fala assim, alergias em geral, não necessariamente alimentar. Um quadro respiratório, um quadro dermatológico, um quadro alimentar, qualquer tipo de alergia. Então, se os pais tiverem um quadro alérgico, a possibilidade daquela criança ter alergia é muito maior. Se ela for exposta à proteína alergênica, aí a possibilidade de desencadear um quadro alérgico ainda também pode acontecer, porque ela tem 2, genético e exposição. E ainda tem um terceiro fator, que a criança, o organismo dela
precisa não ter a capacidade de desenvolver tolerância àquele alérgeno, que é um mecanismo natural. Se a gente não tivesse capacidade de desenvolver tolerância à fração proteica, ao alérgeno, ao alimento, praticamente o mundo seria alérgico. Né? Porque é justamente essa capacidade de desenvolver tolerância que faz com que algumas pessoas tenham um quadro alérgico ou não. Então, são todos esses fatores, as variáveis que precisam ser consideradas. E que tem que trazer na história clínica daquela criança quando vai se investigar se ela tem realmente a possibilidade de ter um quadro de alergia alimentar. Tá bom? Então, o quadro genético, história genética, né, dos pais, exposição a alimento e a incapacidade de desenvolver tolerância após a exposição ao alérgeno alimentar, que a gente está tratando aqui. Porque existem outros alérgenos, né? Pólen, poeira, ácaros, etc. São alérgenos. Mas como a gente está tratando de alergia alimentar, vamos focar na alergia alimentar. E aí, pronto. Eu tenho um controle dessas variáveis, eu fiz a minha investigação, considerei esses fatores e observei que toda vez que aquela criança consome aquele alimento, ela tem uma manifestação, ela tem um sinal e um sintoma. Isso não aconteceu uma única vez, porque aconteceu uma única vez não quer dizer muita coisa. Aconteceu uma vez, não repetiu na segunda, beijo, tchau, partiu, felicidade. Aconteceu uma vez, na segunda oferta manteve, aí você desconfia. Porque a gente precisa, a partir daqueles critérios que eu já falei lá no início, diferenciar a intolerância de uma alergia. Né? Porque se houve repetição, se houve recorrência desse sinal e desse sintoma após a exposição da proteína alergênica, eu já descarto a possibilidade de ser uma toxinfecção alimentar. Porque, gente, vamos considerar, ninguém passa mal por comer comida estragada 2 vezes, né? Uma já é suficiente, uma já dá conta. Ninguém quer pagar o preço para sentir aquilo de novo. Então, pronto. Descartou toxinfecção, partiu intolerância, alergia. E aí, a partir dos sinais e dos sintomas que a criança apresenta, que a gente vai direcionar mais esse quadro clínico, ou a suspeita diagnóstica, o médico. E os sinais e os sintomas são coisas muito inespecíficas, né? Que varia demais entre as crianças. E assim, muitas mães, elas trazem o seguinte relato. Meu filho tá com muito muco nas fezes. Será que ele tem alergia? Meu filho tá com uma digestão mais amolecida. Não é diarreia não, mas tá mais molinha. Será que é alergia? Meu filho tá com refluxo. Ele não dorme direito. Será que é alergia? Meu filho tem dermatite atópica. Eu acho que ele deve ter alergia. Meu filho tá com placa na pele. Eu acho que deve ser alergia. Meu filho tá com rinite alérgica. Eu acho que deve ser alergia. Meu filho tá com asma. É alergia. E aí vem, né? Todos os sinais e sintomas que você pega assim, faz aquela captação na internet, né? Captura algumas histórias. E aí você direciona aquelas histórias à sua vida real e chega à conclusão de que seu filho possa ter alergia alimentar. Mas se lembra que eu falei que eu ia falar exatamente o que não era alergia? Vocês acabaram de ouvir o que não era alergia. Esses quadros clínicos isoladamente não necessariamente indicam alergia alimentar. Alguns deles, inclusive, precisam estar associados a outros para serem considerados um quadro alérgico. Não é um sintoma isolado que vai dizer que seu filho tem alergia alimentar. Muco isoladamente não é critério diagnóstico para alergia alimentar. Não dormir e ter refluxo não é critério diagnóstico de alergia alimentar. Dermatite atópica não é critério para alergia alimentar. Tem crianças com dermatite que têm alergia alimentar. Tem crianças que não têm dermatite e que têm alergia alimentar. Então, depende.
Qual foi o outro que eu falei? Deixa eu me lembrar aqui. Diarreia. Tem criança com diarreia que tem alergia, que não é alergia alimentar, que é por outro caso. Então, por isso as outras investigações são necessárias. Por isso é preciso saber exatamente as características daquela criança, a idade dela, os fatores de risco que ela apresenta, os critérios de exposição que houve, o fator ambiental, a alimentação, porque a história familiar, porque todas essas variáveis, elas vão ser utilizadas para a suspeita diagnóstica do médico. Não é só o sintoma e o sinal isoladamente, tá bom? Então não tome como verdade um sinal e um sintoma isolado de alergia alimentar, porque não é. Você ouve muito assim, ele tá com esse quadro, ele não dorme, ele tá com essa rinite que não melhora, só isso, não tem nenhum outro quadro clínico. E aí a mãe vai no profissional, o profissional às vezes, ela não se sente acolhida pelo profissional. E essa falta de acolhimento traz insegurança. E ela acha que ela não foi ouvida, ela acredita que ela não foi ouvida e que não houve uma escuta do problema dela. A partir do momento em que ela traz um relato de um sinal, um sintoma, e não houve aquela escuta, a valorização daquele quadro clínico, ela vai falar, bem, ele não valorizou, então eu vou fazer sozinha, porque ele não está levando a sério o que eu estou falando. E assim, é importante levar a sério o que a mãe está falando, né? Até para tentar explicar a ela por que não é. Dizer, eu acredito que não seja isso, por isso, isso, isso e isso. E isso vai respaldar a sua tomada de decisão. Isso vai dar segurança à mãe para que ela não tome decisões sozinha. Porque essa mãe, ela vai começar a excluir leite e derivados. Mas ela vai ver que o filho dela não vai melhorar. E aí ela vai excluir oleaginosas. E aí ela vai ver que o filho dela não vai melhorar. E ela, por conta, vai excluir soja. E ela, por conta, vai excluir ovo. E ela, por conta, vai excluir carnes. E ela, por conta, vai excluir tudo. Né? Tudo. Inclusive alimentos que não tem nem indícios de serem alergênicos. Né? Essa titulação, que eu não gosto muito. Vai excluir tudo. E aí, uma mãe que amamenta uma criança que não tem a suspeita diagnóstica médica de alergia alimentar, ela começou a fazer essa exclusão, porque ela não sentiu o acolhimento pelo profissional que a assistiu e resolveu fazer por conta. Mas isso traz consequências, que é a nossa frase lá do início da live. Né? Para cada atitude há consequências. Não é só uma consequência, são inúmeras consequências. Então, esse é mais um motivo de se ter a consciência, de se fazer a busca por um diagnóstico do que o seu filho tem. Não é você que vai fazer o diagnóstico do seu filho. Se você não se sentiu acolhida pelo profissional, procure um outro profissional. Procure um outro profissional. Procure um outro profissional. Para que as investigações devidas sejam feitas. Vai chegar o momento em que você vai confiar em um profissional, que você vai ter a confiança de entregar o cuidado do seu filho a ele. Porque você precisa tomar decisões que não causem consequências, que tragam danos à sua saúde e à saúde dele, à saúde do seu filho. Tá bom? Até porque essa tomada de decisão sem o diagnóstico não vai te dar uma perspectiva do que vai acontecer. Você excluiu tudo. E aí? E para voltar? Como é que você vai fazer? E quando o seu filho tiver 6 meses de idade, que começar a comer, como é que você vai fazer se você não está comendo nada? E ele não foi exposto a nenhuma proteína até então. Voltamos. Então, por isso que é importante a gente ter consciência da importância da busca por um diagnóstico. Porque se não for alergia, for outro quadro clínico, esse outro quadro clínico precisa ser tratado.
Se for um refluxo, por uma doença do refluxo gastroesofágico que não relacionada à alergia, essa doença do refluxo gastroesofágico precisa ser conduzida como uma doença do refluxo gastroesofágico, não como uma alergia alimentar. Se for um quadro de diarreia por um outro problema de saúde, esse quadro, essa síndrome dissatisfativa, essa má absorção, ela precisa ser tratada. Se for uma constipação, ela precisa ser tratada. Se for uma rinite, uma asma, precisa ser tratada. Enquanto rinite, quanto asma, não enquanto alergia alimentar. Tá? Então, é muito importante saber o exato diagnóstico que seu filho tem, sem fatores confundidores, nem quanto ao diagnóstico, nem quanto ao tratamento. Tá bom? Quando você chega em um profissional e você tem todas essas exclusões já feitas, para o profissional restituir esses alimentos no seu dia a dia, se você amamenta ou do seu filho, vai demorar um tempo. Não é rápido, tá? Essa é uma outra consequência da tomada de decisão. Certo? Então, falamos sobre isso. E era exatamente isso que eu tinha trazido, eu tinha pensado em discutirmos hoje, tá bom? Só para passar essas informações para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade. Tá? E quinta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário na live com uma convidada. E nós teremos uma receita, uma opção, tanto para almoço quanto para jantar, para crianças com alergia a leite, a ovo, a peixe, a oleaginosas, a soja. É um prato bem eclético para crianças com alergia alimentar. Então, quinta-feira eu aguardo vocês aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, boa noite.